Bom, se você tá presente, é porque você viu o nosso primeiro episódio e vamos começar agora o segundo. O nosso muito boa noite, começa a segunda parte do especial Red Bull aqui no apito inicial. Muito obrigado a Red Bull pela parceria, certo? Pela Felipe? moral que eles deram pra gente aí. Mais uma vez nesse episódio, agradecer a Yasmin, a Raiz aí, estagiária de marketing da Red Bull, dessa moral pra gente. Ouviu falando no ouvido dela 2 semanas aí. Encheu o saco. Coitada. Mas valeu a pena, estamos aqui com a Red Bull. Agradecer aí todo mundo. E aí, vamos lá pra parte 2, vamos falar de... Seleção brasileira. É isso Seleção aí. brasileira faz a sua estreia na eliminatória da Copa do Mundo com o Carlo Ancelotti. A era Ancelotti começa na seleção brasileira e começa com resultado, vou dizer assim, razoável, bom, Tranquilo, como que mas vocês... antes da gente falar da questão do jogo do Brasil, se você tá ouvindo a gente no Spotify, pausa agora esse podcast, vai atrás da sua Red Bull, vai no site, vai na loja, compra a sua Red Bull. E se você tá vendo no YouTube, vai ter o QR Codezinho aqui no canto da tela para você comprar a sua Red Bull. Você não pode ouvir esse episódio ou assistir sem estar com a sua Red Bull na mão. Então vamos lá, dá essa moral aí pra gente, porque a Red Bull também deu a moral. Vamos concordar aqui que esse segundo episódio só sai por causa da Red Bull hoje. Nossa, com certeza. Overdose de certeza. Red Bull aqui, eu já tô louco. Então vamos, enfim, falar. Primeiramente, antes da gente analisar um pouquinho a fundo, o Brasil empata 0-0 no primeiro jogo e vence por 1-0 o segundo jogo dessa era Ancelotti. Mas antes de falar um pouquinho a fundo, eu queria fazer a gente aqui, vamos pegar ali péssimo, ruim, razoável, bom, ótimo. Fechou? Certo. Bom. A estreia do Ancelotti. Estreia, eu digo os 2 jogos, tá? Eu diria da hora. Nossa, Não me péssimo, convenceu. ruim. É o único, é o único que eu não falei. Eu diria da hora, não me convenceu. Tá. De Ok, verdade. razoável. Tá, Parabéns. razoável. Razoável, Fechou. melhorem. O conjunto da obra é razoável, né? Cara, eu vou colocar bom. Eu também. Eu vou colocar bom. Eu concordo muito. Cara, a gente acha, de verdade mesmo, Alexandro, zagueiro pra Copa. Sensacional. Muito Sensacional. bem. Gosto Uma, bem os uma, dois ó- jogos. uma ótima novidade, É, cara. O primeiro jogo o Brasil vai muito mal contra o Equador. Jogo péssimo do Brasil, jogo sonolento, sim, né? concordo. Foi um péssimo jogo da seleção Pra ver brasileira. esse jogo do Brasil contra o Mas- Equador só com Red Bull, hein? Então, Só mas com eu, Red Bull. Eu mas eu tava vou sem falar- dormir, como professo. mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que o resultado final, a gente pode colocar até, acho que mais bom do que ruim. Não acho. Porque, assim, o Brasil vem de uma derrota que machuca muito, principalmente pela Argentina, um 4-0 absurdo. E aí chega o Ancelotti, e o Ancelotti ele deixa claro que o primeiro objetivo dele é melhorar a defesa. Isso. É deixar Sim, uma defesa mais isso. sólida. Então, assim, o fato da gente não só não tomar gol, mas a gente não sofre perigo. Sim. Então, Muito assim, importante isso. eu já acho uma avaliação que a gente pode se dizer que é uma avaliação boa. Porque, por exemplo, no segundo jogo, é um jogo assim... O Brasil, a gente vê realmente o Brasil. O Brasil dá um show tático, dá um show técnico, joga muito bem, cabia mais. Sim, do que 1-0 foi muito cabia pouco. muito Muito mais. E aí a questão não poderia começar melhor essa era, com o primeiro gol vindo do pupilo do Ancelotti, né? Gol Vinícius do Vinícius Júnior, numa boa jogada onde a gente consegue enxergar até um início de um protagonismo do Rafinha muito grande, Sim. porque o Rafinha pega a bola no canto e ele tem 3 marcadores em cima Sim, dele. sim. Ele tenta passar, ele toma o bote, mas assim, a que bola sobra. O Rafinha, nos últimos jogos da seleção, ele é o protagonista do Com time. certeza, com certeza. O Vini, pra mim, 2 jogos apagados, fez o gol, mas só. Cara, eu não vejo uma atuação eu grande do discordo de Vinícius você. Júnior. Eu discordo de você. O prim- primeiro jogo contra o Equador, o Vini é um dos únicos que chama jogo. Mas Ele assume a responsabilidade e ele chama jogo. Não consegue. Não saiu, muita mas coisa. aí é o mesmo papo que a gente que, fala cara, sobre Neymar, é o craque sozinho. Vamos analisar Mas o é que todo. o Neymar ele consegue. né? Você fazer uma estreia contra o Equador, fora de casa. O Equador, a gente obviamente fala da história, o Equador não é uma equipe que tem tanta tradição, não é uma equipe que vai tanto à Copa do Mundo, mas essa geração do Equador é muito forte. É uma Sim, geração que sim. tem um zagueiro de
quase 20 anos por aí, que é titular absoluto no PSG. Então, tem o baita Nkapie. volante. Se eu não me Que engano, é eles também- são a melhor defesa, não são? É a melhor Sim, defesa, sim. a geração... Então, mas aí a questão é... A defesa do Equador, existem comparações, dizem que a defesa do Equador, em questão de nome e de números, é melhor até que muitas seleções da Europa, por exemplo. É uma defesa muito encaixada, é uma defesa de futuro. Então, para uma estreia do Ancelotti, acho que foi um adversário talvez irregular para o Brasil. Se fosse um adversário um pouco mais fraco, seria melhor de ter um jogo mais competitivo. É diferente, por exemplo, do Paraguai. O Paraguai ele veio invicto, né, desde então com o Alfaro. O Alfaro, ele praticamente a gente pode acreditar que ele classificou o Paraguai para a Copa do Sim. Mundo, mas a grande questão é que o Brasil vence e convence. Apesar de fazer apenas 1-0, vence e convence. Sim. E aí a questão é o jogo que, enfim, classifica oficialmente o Amém. Brasil para a Copa do Mundo. Então o Brasil Graças a Deus. está classificado para a Copa do Mundo do Rumo ano que ao vem. Hexa? Porque assim, Posso falar uma coisa? Hum. Não convence. não Você convence? acha que não? Cara, eu sou muito Puta, crítico cara. quando se trata de seleção brasileira. Eu Certo, acho que a tá gente certo. tá mal, na verdade, em comparação com as Então, outras seleções. sim, eu que- concordo. Mas, tipo, é que é muito cedo pra fazer essa projeção, Sim, mas exato. eu É o acho, início de trabalho. que tipo, é o primeiro trabalho da seleção nesse ciclo de Copa do Mundo que a gente vê um crescimento, uma melhora. Sim. O Dorival, ele ficou bastante tempo batendo numa tecla que o time não evoluía. O Diniz, a mesma coisa. O Diniz, inclusive, começa muito bem, goleia a Bolívia e vai decaindo. Eu acho que a grande diferença entre os dois é o que eu falo sobre a questão da paixão que o Brasil tem por ser brasileiro. Patriotismo. O patriotismo, exatamente, era essa a palavra. Eu ia falar saudosismo de novo. O patriotismo, porque assim... o jeito brasileiro de jogar, Não, a alegria sim. nos pés. Não tá Desculpa, tendo. Brasil- desculpa, exatamente. mas pra mim isso não existe, sabia? Eu posso fazer um questionamento pra Isso- vocês? Porque assim, cara. eu já tenho na Pode. ponta É da língua... saudosismo, mas não existe. Eu já tenho na ponta da língua a minha resposta, mas antes Certo. eu queria saber de vocês. Quando que foi o último jogo que vocês viram da seleção brasileira, onde o Brasil joga com essa característica da Jogo bonito. exatamente. Puta Contra uma das contra as seleção grandes grande. seleções europeias e joga bem e dá show. Cara, Difícil. eu vou puxar na memória. Talvez eu vou puxar muito, mas Uhum. um jogo que eu acho que talvez o Brasil inteiro Se criou uma você falar expectativa. o mesmo que o meu, sai daqui agora. Que o Brasil inteiro criou uma expectativa, que o Brasil inteiro torceu, que todo mundo amou aquele jogo, foi Brasil e Espanha 2013, 3-0. Exatamente, era isso que eu Nossa, ia falar, cara. a sinergia que tava o Maracanã naquele dia, Sim. é que, inclusive, eu acho que aquela Copa das Confederações até chegou a atrapalhar o Brasil para a campanha de 2014, porque colocou uma expectativa muito alta e aí 2014 o Brasil não entra tão Então, É que certo. 2014 a gente tem aquele baque estilo a Copa do Mundo 2098, né? Que é a lesão do Neymar. Ninguém Sim. esperava Não, mas, aquele jeito, principalmente. Se você vê né? a campanha do Brasil nas duas, o Brasil ele é irregular. O Brasil, por exemplo, Sim. empata com o México, faz um jogo sofrível com o Chile, que ganha só nos pênaltis. Enquanto em 2013, o Brasil dá um show contra a Espanha, vence a Itália bem, faz 4-2 na Itália. A fase de grupos tranquila ali no Brasil. Então, acho que... É muito tempo, né? 12 anos. Muito. Cara, então, é isso que eu ia falar. A gente tá Mas- falando de 12 anos. É e assim, difícil. é um fato que o Brasil, ele deu show contra aquela Sim. Espanha. Foi um show do Neymar, foi um show do Davi Luiz. E, tipo, Uhum. cara, até o Fred, que faz Fred- uma Copa lastimável. Cone da Copa, o Fred só fez gol ali naquelas confederações mesmo. Sim, sim. E joga muito bem. E é um ponto que, tipo, era a melhor geração da Espanha da história. Tipo, Sim. dá pra falar que o início do declínio da Espanha, enquanto geração, e eu começou vou- ali com a massa do Brasil. E era até então a atual campeã da Copa do Mundo, né? Sim. Campeã e bicampeã da Euro, seguida. Sim, sim. Mas é que você puxou um contra europeu, né? Contra europeu, realmente. Eu acho Não, que Não Daí, se contra o não é europeu europeu, da vai ser seleção contra quem? grande. Não, eu falo, contra toda. Pegando a América do Sul, eu acho que as eliminatórias do Tite, depois que ele assume, eu acho que o Brasil volta um pouco a se importar Sim, com a seleção, mas aí muito é o que assim. eu falo. As Em de questão 18, de no caso. América do Sul, não digo hoje, mas na época ainda era uma diferença muito grande. Pior que o entre Cauã, ele levantou um ponto que é até importante. Eu puxei agora 2013, Brasil e Espanha, mas dentre de lá pra cá, essa campanha das eliminatórias de 2018, que foi a Não, campanha puxa que muito, cara. que deu um alívio ali pro Brasil Uhum. de ter chance de ganhar a Copa do Mundo, aquele 3-0 contra a Argentina foi muito forte também.
2017. Coutinho, Neymar. Lembro, show, Gabriel Jesus. Que saudade. Jogou muito bem também. Infelizmente, em 2018 já... Paulinho tava Isso. numa Renato fase Augusto. Muito bem, Barcelona. muito bem. Cara, a gente não ter sido campeão naquela Então, Copa foi mas aí é a lastimável. questão que eu falo, tipo assim, ainda era uma diferença muito grande Sim. entre seleções sul-americanas, por isso que eu pego as Não europeias. sei. Então, assim, são 12 anos. Para, Cauã. Não sei. Aquela Cara, Argentina... mas 2018. o argumento que lógico, dá a pra gente, usar- os outros times também, mas o Brasil, se você fosse comparar com uma seleção europeia, a gente não Não, perdia o argumento- por nada, praticamente. Perdia. Contra a Ah, Europeia, não sei, perdia. não Olha a Copa sei. de 2018 que a gente não fez. Tipo, o argumento que eu vou utilizar pra mas te eu pego só o defender... Brasil, só. O argumento que eu vou utilizar pra te defender é que a Argentina veio de 2 finais seguidas de Copa América. Sim. E aí, em 2017, beleza, é um Brasil e Argentina. não Mas eu um acho argumento que, válido. com todo respeito, eu acho que em termos de peso, não significa nada perto daquele Brasil 3-0 contra a Espanha. Uhum. Então, são 12 anos de diferença. Nesse ciclo de Copa do Mundo não teve um jogo, por exemplo. Não. Talvez, sei lá, Brasil e Inglaterra, Brasil e Espanha do Dorival. É. Mas mesmo Inglaterra, assim, é que eu muito acho, pouco, Inglaterra né? que eu acho fraca. Mas aí foi um Jogando bola. jogo, que aconteceu. Amistoso, É, um jogo que aconteceu. É o que a gente consegue ter contra o europeu. Sim, exatamente, por isso que eu tô falando. Eu acho que a melhor opção pro Brasil hoje é se desvincular desse patriotismo e começar a jogar como um time europeu. O Brasil tem que entrar com uma mentalidade europeia. E eu acho que é Mas isso que hoje não- acende a esperança não pela chegada como do você Ancelotti. levanta essa mentalidade europeia? Cara, eu acho que... vamos falar um pouquinho de drible? Porque sabe qual é O a questão? drible, ele é recurso. O Sim. drible, ele é um escape. Sim. O Brasil hoje, ele entra, e não hoje, sempre, ele entra com essa característica do drible, Sim. da alegria nos pés, como uma obrigação. Então o jogador brasileiro hoje, ele sente a Mas obrigação de driblar. Esse é o ponto. O ponto que todo mundo levanta, não só a torcida, quanto a imprensa, quanto isso, é que o Brasil, mesmo com essa obrigação, o Brasil não tem isso em campo. Não é algo que sai mais... Antes a gente tinha isso naturalmente. Então, tipo, você ter o drible naturalmente é uma coisa, você ter a imposição é outra. E a questão de ter essa imposição faz com que o Brasil perca essa identidade. Sim, Porque, então, por isso que muita gente bate em jogador que vai jogar lá fora, porque eles perdem a identidade do futebol brasileiro. Mas Então, aí tipo, os caras eu chegam não no acho auge. Que auge? A gente tá tendo jogador Hã? do Brasil que indo pra fora cedo, a gente... Cara, de 2018 pra cá, grande parte dos jogadores que a gente teve convocação pra Copa foram da Europa e não teve nenhum retorno. Sim. A gente caiu em 2 quartas de finais seguidas, jogando de forma europeia. É. O que todo mundo bate é que o Brasil perdeu a identidade. Então, tipo, o Brasil não tem obrigação de jogar bonito, E- de ir lá humilhar o adversário. Porque, cara, as únicas 2 vezes que o Brasil fez isso foi em 70 e em 82. 94 ganhou na retranca. Pode-se assim falar. Todo mundo batia, por exemplo, no... Desculpa, o nome dele? Dunga? Não, pô. O treinador. Ah, Parreira. o Parreira. Todo mundo batia no Parreira por fazer o Brasil Dunga jogar é de forma... sacanagem. Não, é porque de Não, o Dunga 90 também pra apoiou- 94 O era Dunga também né, apanhou que era bastante absurdo. como jogador, mas, tipo, todo mundo batia no Parreira porque o Brasil não jogava bonito. Sim. E aí, em 2002, também o Filipão faz isso. O Brasil não joga bonito, mas vai lá e ganha os seus jogos. Então, a questão com o Ancelotti é que, tipo, o Brasil não vai jogar bonito da mesma forma que o Real Madrid não jogava bonito. O Real Madrid ia lá, ganhava os seus jogos e E ponto. acabou. Então, é isso que o Brasil tem que jogar. Diga, Marcão. É que, na verdade, o Brasil tá numa fase que vai ter que pegar confiança. A gente não tem a credibilidade no Brasil que a gente tinha anos atrás. Que nem a gente Ninguém mais falava. tem medo do Brasil. Esse é o Ninguém ponto. tem medo do Brasil, a gente não passa o medo que a gente costumava passar. A gente hoje não tem seleção boba. Pode ver que a gente perdeu pro Camarões Na Copa. na fase de grupos da Copa. Então, o Ancelotti começa agora uma preparação, um novo estilo de futebol. A gente não pode dizer que o problema é o técnico. Com certeza. Nega- Jamais. Convenhamos, a gente tem um dos maiores técnicos Não, o do maior, mundo, O maior. É o maior. entendeu? E aí entra em outra questão também que o pessoal bateu bastante no primeiro jogo contra o Equador, que foi horrível, foi que dava pra ver visivelmente que faltava vontade de alguns ali. E aí entra nesse ponto do patriotismo que o Nicão levantou. Talvez falte um pouco de identificação do jogador Eu sou com a seleção. Ah, mas então, é o sei. que eu falo, por exemplo, da questão do Brasil se comportar hoje como um time europeu, puxa muito também da conversa que eu falo sobre um time brasileiro, da questão até que eu falei, que os principais times brasileiros não pegariam um G4 Sim. na Premier League.
É a questão disso. Mas não tem- Hoje o futebol é muito mais tático do que simplesmente... Mas não é por causa da tática. Eu também Eu acho que É o dinheiro. Desculpa, Cara, mas pra mim financeiro é o dinheiro. pesa muito, cara. Eles não representam a seleção É o dinheiro. brasileira. Nenhum Então, que tá ali. mas Sabe, aí é o que eu falo, por exemplo... Um dado importante é que Depende. nesse Mundial de Clubes, o país que mais vai ter representante como jogador é o Brasil. Tá, mas aí, mas então, eu vou fazer outro questionamento. Quando saiu a convocação, eu elogiei a volta do Bruno Guimarães. Casemiro Não, calma aí. Ah, tá. Mas vocês foram um pouco, não contra, mas vocês balancearam ali pra falar, Sim. tipo, pra elogiar o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães joga, não é um jogador que dribla e que corre e tudo mais, ele Não é um acho jogador mais parado. Então, mas o jogo dele foi sensacional, Foi. cara. Contra o Paraguai. Mas foi Contra o sensacional. Equador foi horrível. Mas a questão é que, cara, tipo, ele é um meio-campo muito engessado. Tipo, se o primeiro volante, a função Queria dele o Veiga lá, rapaziada. Não. Não, mas tipo, a função do primeiro volante é a marcação. Então tem o Casemiro. O segundo volante, ele tem que distribuir o jogo. Na Premier League, como o futebol é completamente dinâmico e também muito físico, então os caras só jogam a bola pra frente e deixam os caras resolverem, não tem essa criação. O Brasil, inclusive, Não ponto acho. que a gente bate bastante é que o Brasil não tem um meia criador. E não tem mesmo. Por que você acha que o pessoal pede o Neymar voltando na Mas é seleção? que também não tenta, né? Você tem o Andrés Pereira que, pelo menos na Premier League, que a É um gente fala criador, que é a um maior criador. liga do mundo é o cara que tem mais chances criadas, Nossa, mas- é o Andrés Pereira. O Brasil tem a principal esperança de criação, Andrés Pereira. O meio Eu campo... gosto dele, mas tipo, esse é o Jesus, melhor Cara, nome que a mas gente o consegue meio campo da Argentina em 22 era o McAllister no Brighton, ter. Certo. era o Depou, que era conhecido, mas, pô, quem que era criava? o Depou? Mas quem criava na Argentina? Lionel Messi, camisa 10. Posso passar E a a visão? gente vai ter o Neymar, Posso pô. passar a visão Neymar não real vai pra da Copa. Argentina pro Brasil? vai. Não vai. Vai. A gente pegou uma Argentina que tava com o Messi. Eles queriam fazer o Messi campeão. Sim, eles, sim. eles têm vontade, eles servem Entra- a seleção. então, é justamente uma o coisa que eu que a falei. nossa seleção não tem, infelizmente. É A isso que eu seleção penso. argentina é completamente identificada com a camisa e com a torcida. Exatamente. A seleção brasileira é completamente diferente. Seleção brasileira, Os jogadores pra mim, virou parecem várzea. que não querem estar ali e a torcida também não vê essa identificação. Eu acho que Um ponto importante que eu achei da volta do Ancelotti é que ele traz um pouco dessa identificação de volta. Porque a gente vê ele como uma esperança tão grande que a gente começou Mas a é que eu ter acho chance que isso vem muito nele. da CBF, cara. A CBF afastou muito o Ah, torcedor lógico, É verdade, da seleção. verdade, Todos concordo, os jogos eram concordo. na Europa, Estados Unidos. Aí agora começa a trazer um pouco mais pra cá, né? E eu acho que hoje é o que a gente fala da criação do brasileiro. O brasileiro, ele prefere ver o Brasil perdendo, a seleção perdendo, sendo humilhada pra ficar, tipo, criticando, pra ficar tirando o sarro, do que crescendo no jogo ali. Então, assim, é um problema forte isso aí. que vem muito, mas, tipo, muito grande. É uma questão que o brasileiro tem é que ele coloca o clube primeiro do que a seleção. Sim. Então, tipo, Sim. eu prefiro, acho que todo mundo aqui Ah, prefere 1000 vezes que o clube ganhe um título do que a seleção. essa Eu não é a questão. troco nenhum título do meu por um título na Você seleção. prefere o Palmeiras ganhando o Mundial hoje ou o Brasil ganhando Nossa, o mil Hexa vezes o Mundial? Palmeiras. Óbvio. Ah, mano. Mano, eu prefiro o Palmeiras ganhando uma Libertadores ou um brasileiro do que Não, ver o Brasil para, ganhando para, muito, para, muito. não. Eu não Não. ligo. Cara, eu não ligo pro Brasil ganhando Copa não, cara. Não, é que O Não, eu torcedor ligo. brasileiro não a liga. realidade... Eu quero ver uma Copa, mas, cara, eu prefiro mil vezes o meu time ganhando Eu do que a também. seleção. Irmão, nós Não é somos só eu que penso assim. pentacampeão do mundo. Pra mim Você já tem pode noção? acabar o episódio aí. Exatamente. Não, mas você prefere ver então a seleção ganhando do que o Santos? É Eu campeão? prefiro 1000 vezes ver a minha seleção Cara, ganhando. eu do vou que falar, o Santos vou falar um ganhando negócio. título. A única situação que poderia me fazer pensar em o Corinthians em vez da seleção seria uma segunda Libertadores. Pensar. Porque Exato. eu ainda peso pra seleção brasileira. Eu peso Não. pro É que meu assim, time. hoje a gente não tem essa identificação com a seleção brasileira por conta de toda essa reformulação que tá passando. Porém, eu torço muito, eu sou muito crítico. Hoje, eu não vejo um mundo em que a gente possa Não. trazer perigo. Sim. A gente vai treinar, a Ancelotti E tá trabalhando. pode surpreender. Pode E aí, surpreender. esse é um ponto que a gente levantou em episódios passados, que é a questão que o Ancelotti ele vai ter muito pouco tempo para treinar e demonstrar Sim. isso. O Brasil agora só tem mais 2 jogos de eliminatórias e, se eu não me engano, mais 3 janelas ali de data FIFA de amistoso. Os amistosos que tem marcados são amistosos contra as seleções da Ásia e da África, porque é muito difícil conseguir um amistoso na Europa, Então, com as seleções da Europa. Isso eu queria até falar, porque vocês falaram que as seleções europeias elas não têm mais medo do Brasil. Mas tem um pouco, sim.
tanto que não joga contra a gente. Não, Na mas, minha é, amistosa, não, Mas mas não tem nada a ver com diferente, isso. é diferente. Não tem nada a Cara, ver com mas isso. quantos amistosos porque- você vê de seleção europeia? Não, Mas não, é porque se na Europa... Se uma Espanha, por na exemplo, Europa, chega pra Copa a questão da tomando um Europa pau é a do UEFA. Brasil, A UEFA, Não ela acho. prefere Você muito daria mais... margem para um adversário seu ter a oportunidade de te testar? Não, mas Eu posso Fala. falar um negócio rapidão? Não é medo, é respeito. Toda seleção é fato que respeita o Mas, Brasil. mas é um não, de Respeita o verdade, Brasil tem pela, ali pela um- questão histórica. Mas medo não tem. Não, eu vou chegar com os Medo não dados tem. agora. A UEFA, ela prefere muito mais que as seleções dela joguem entre si do que elas enfrentem os outros. E aí, como é que ela faz isso? Por que vocês acham que a gente tem a Nations League agora? A Nations League é uma competição, não é amistoso, é como uma competição que a UEFA criou, é rentável para a UEFA, e as principais seleções da UEFA jogam entre si sem precisar jogar Euro ou eliminatória. Então, compensa muito mais para a UEFA e para as seleções europeias enfrentarem entre si as seleções mais tops, do que você enfrentar ali, por exemplo, um jogo só, um amistoso, não Depende. importa onde, contra um Brasil, ou contra uma Argentina, ou contra, sei lá, uns Estados Unidos, uma seleção da Ásia, da África. Cara, mas Em questão de retorno financeiro, é muito melhor. Não Esportivo, como você acha que não? Não acho. Cara, Brasil, Espanha, Brasil, Uma Inglaterra você foi está muito comparando falado, uma competição inteira com um amistoso. Cara, mas a Nations, por exemplo, estavam falando do Brasil e Argentina colocar lá. Sim, mas aí é a única opção que não viável deu certo. pra europeu querer Não, eles não enfrentar. vão mudar, mas, pô, eu não vejo tanto assim eu acho que é muito mais uma questão de, pô, pegar o Brasil, tomar Quem por que tem exemplo, medo? pau do Brasil. A gente acabou de falar que ninguém tem medo do Brasil, cara. Eu não acho Não. tanto assim. E outra questão Quero ir também embora. é que um ponto que pode ajudar bastante o Brasil nesse ciclo de Copa é que justamente esse fato das seleções europeias se enfrentarem entre si, na Copa do Mundo, a gente pode ver, por 2022, enfrentando outras seleções de fora, elas têm muito mais dificuldade. Não, A gente tem o Marrocos e aí a chegando questão longe. a questão é, a Argentina só vence em 2002, 22, em 22, pela história que continha ali o grupo, o Messi e tudo mais, porque na bola não vencia. Na bola não vencia. Pior que depende. Perde a estreia, gente. Depende. Perde a estreia para a Arábia Saudita. Mas sabe qual o ponto? Sofre A pro México. A Argentina ganhou a Copa ali. Se a gente tivesse jogado Porque contra a foi Argentina, aonde a gente passava. é a questão que o treinador ele tem um peso gigantesco numa Copa do Mundo. E aí é uma coisa que o Tite não teve nas últimas 2 Copas, que é a questão de você olhar para os erros que tem nessa equipe e mudar essa questão. Eu acho que a Argentina só ganha a Copa na Holanda. Então, mas aí uma coisa que o Scaloni fala, se não me engano até acho que no documentário da Copa que a Argentina ganhou, é que a questão deles perderem para a Arábia Saudita, de sofrerem com o México, fez ele mudar muita coisa na seleção. Tanto é que o Enzo Fernandes não era Enzo titular. Fernandes, era isso que eu ia falar. E aí ele Fernandes. começa a jogar. Julian Álvares também não Sim. jogava e aí começou a entrar. Então ele começou a mexer no time a partir dali e o time encaixou. Então, e aí foi pegando confiança. Mas eu também concordo com você que começa a ganhar a partir da Holanda. Mas a questão da Argentina foi que, tipo, eles dominavam as seleções. Eles começaram ganhando contra a Holanda, começaram ganhando contra a França, por exemplo, mas acabavam relaxando no final do jogo e aí nos pênaltis, Dibu Martínez, você tem um goleiro catador de pênalti faz diferença. Sim. Mas, Catimbeiro. mas tipo, as seleções da Europa, elas perdem muito quando elas enfrentam só entre si. E tipo, não é só o exemplo do Marrocos, dá pra citar. Dá pra citar também a Alemanha, que caiu na fase de grupos, que perdeu, que passou o Japão, inclusive. Portugal, que perdeu para Marrocos também. A Argentina, você quer a Bélgica, que cai na fase de grupos. Mas eu discordo, sabe por quê? Porque eu acho que é muito mais benéfico as seleções europeias enfrentarem seleções europeias, porque a safra do futebol tá ali. Eu acho que não. Não Tá ali, O tá que ali. sustenta o futebol europeu é o futebol de fora, é os jogadores de fora da Europa. Não, sim, concordo. Então, mas, tipo- mas assim, o nível técnico deles sobem por estar enfrentando Não, entre si. Eu Igual, não acho que Não sobe. acho. Eu não acho que sobe. cara, É só você ver a Inglaterra, por exemplo. não, mas o que eu falo de time europeu, eu não quero falar sobre mas- todos os times Não, europeus. eu sei, mas Cara, tipo, seleções. a grande questão é que eles se acostumam a jogar entre si num estilo parecido que tem na Europa, mas eles, quando enfrentam uma seleção de fora, eles não conseguem se adaptar. Então, tipo, a Argentina, ela ganha muito na catimba. Mas é o time que se sobressai. Sim, mas a Argentina, por exemplo, ela ganha a Copa muito na questão da catimba, de ter o jogo psicológico. O Marrocos, ele ganha também muito na questão do jogo africano, de dar a vida, da raça, por exemplo. Só que aí coisa que não tem. Só que é a questão que eu vou falar. A Argentina na final da Copa, não campeã, vamos colocar na final da Copa, surpreende. Muito. Sim, Surpreende. óbvio. Ninguém Marrocos chegar na disputa do terceiro lugar,
Surpreende. Lógico. Pra caralho. Aí a questão que eu quero chegar. Por exemplo, o que vocês acham que surpreende mais? A Croácia em 2018 chegar na final ou o Marrocos chegar na disputa Marrocos. terceiro lugar? Marrocos. Entendeu? Quando pesa, a surpresa é sempre maior quando não é uma seleção europeia. Quem imaginava, né? Então, mas essa questão não é porque... É por causa do domínio que a Europa tem, questão até de quantidade. A Europa tem muita seleção que vai pra Copa do Mundo. E são seleções de um nível parecido pra mais. São seleções fortes pra cima. Se a gente colocasse... vamos colocar aí Brasil e Argentina na Nations League. Até onde você acha que a gente ia? Depende. Hoje, Ah. cara, Pô, caía numas eu quartas de final. Não acho. Não passava Tipo, fase de grupos. Aí depende do grupo. Eu não acho que não. Aí é demais. Então, eu vou Absurdo. pelo Marcos. Assim, Eu acho demais. Eu Temos acho que ser sim. sinceros, temos pode ser até sinceros, passar, velho. mas assim, Sofrido. sofrido e pra passar é pra agradecer, porque Irmão, nas quartas você é quer um certeza exemplo? que cai. Quer um exemplo? Você acha que se a gente pegasse Portugal, que jogou contra a Espanha, a gente ia ganhar? Toma Não, mas um essa pau, questão, toma um couro. A gente não pega... A chance da gente pegar um Portugal na fase de grupos é muito mais difícil. Tipo, é mais fácil a gente cair na eliminatória. Não, mas eu digo, jogar com a seleção. Eu acho que a gente não ganha. Cauã, Não ganha aonde de jeito chega? nenhum. O Cauã vai falar que é final. O Brasil hoje eu acho que chega nas quartas ou semi. Quartas. A Argentina eu acho que briga pelo título. Para! Cara, é a atual campeã do Acabou. mundo, cara. Acabou. Rapaziada, Ah, mas daí- vamos ver. Pô, Não, mas aí, é a atual com todo campeã do respeito- mundo, é um time que Com todo tá respeito, a Europa tendendo hoje a só jogar tem sem o 3, Messi. 4 seleções que dá medo nos outros. É. Tem 16 vagas na Copa do Mundo. Ca- 4 A tem chance de ganhar. gente fala do Brasil, a Holanda não assusta ninguém. A Alemanha hoje, todo o respeito à Alemanha, Itália, não assusta. muito menos. Não, Itália não vai nem Sim, pra Copa. Eu se concordo que essas seleções, elas não botam medo. Mas quando bota ali no 11 contra 11, a questão técnica se sobressai muito. Não. E eu vou falar um negócio, o Brasil não ganha nenhuma dessas três que vocês comentaram. Concordo. Não ganha. Concordo. Nem a bobear. Argentina. O Brasil não Não, ganha não da ganha. Itália? Não ganha. Não ganha da Não ganha da ganha. Itália. Daí Não, ganha. impossível, Não impossível, ganha. impossível. Não ganha. Se o Brasil A não Itália ganhar tomou da Itália, 3 da irmão, Noruega. A Itália tem chance de não ir pra Copa do Mundo. Não ganha. com todo Possível. Não. Cara, a Itália Estamos pegou... falando de um Brasil a Se que ganhou Itália- de 1 a 0 do Paraguai. Se fosse um Brasil Cara, do Dorival, para. do Não sei lá, existe, pode cara. até ser. A Mas Itália com o pegou Ancelotti eu acho jogador muito do- difícil. Não Desculpa. ganha. Tigre da Argentina e naturalizou porque não tem Eu amo jogador, a minha irmão. seleção, torço muito, porém Não. a gente tem que ser realista. Não. O Brasil Cara, eu sou hoje- O doido, Brasil não ganha da apaixonado pela Itália. seleção. Mas, Mas não tem é que ser absurdo, realista, cara. Não, Hoje a não. gente não dá medo Da nenhuma Itália. seleção. Não dá mesmo, é fato. É isso Mas que pra não ganhar da Itália? esse é o ponto que eu tô falando. Eu concordo com o que vocês falam, mas vocês estão Sim. comparando seleção europeia com seleção europeia. Quando a gente coloca a seleção europeia contra a seleção sul-americana, independente da Completamente situação que seja, diferente. a seleção europeia, ela já começa o jogo com 2-0. Não Mas acho. que seleção? É? Irmão, A Itália? fala 5 seleções. O máximo que você consegue citar: Espanha, Portugal e França. O máximo. Não, segundo os dois, Cara, a Itália, impossível, a Alemanha, impossível, a Holanda. impossível. Segundo Não. eles, pra mim não. Inglaterra, não, desculpa, Inglaterra. Não dá. Não. Não, ó, Inglaterra é horrível, vocês horrível. Cara, vocês estão Independente. falando muito dos caras. Ah, porque eles jogam na Europa, eles jogam entre si. Não. Beleza. Quem que é o atual melhor jogador do mundo? Vinícius Júnior. Sim, Quem que é o que a gente tá falando que vai disputar a bola de ouro? Rafinha. sim. Quem que é um dos melhores meio-campistas da Premier League? Bruno Guimarães. Sim. O Casemiro voltou a jogar muito. O melhor zagueiro da França e se possível, dos melhores do mundo. Marquinhos. Sim. Melhor goleiro da Premier League pra muitos. E aí quando se junta, em vez de... Então, essa é a então questão. se a gente Não, for colocar não. isso em ponto, e o PSG, porque não ganhou a Champions? Ganhou. Não. Esse é o que a gente falando de- corta aí, Tamo senão vai ficar feio. calma aí. Sim. Estamos falando de um PSG de Mbappé, Neymar e Messi, por Ah, exemplo. tá. Não, mas... E Mas aí, essa era um questão- catado. E aí a outra Brasil questão, era um catado. e a outra questão que eu vou falar. Todos esses jogadores que você citou, onde que eles jogam? Na Europa. Na Europa. Eles Mas jogam por que o quê? eles jogam na Europa? Calma. Eles jogam na Europa com o estilo europeu. Certo. Por que o Marquinhos chega no Brasil e não rende? Por que o Alisson, que é um dos melhores goleiros lá na Porque era um Europa, catado. não rende? Por que o Rafinha nunca rendeu no Brasil? Não, desculpa. Por que Não, que o Rafinha Vinícius rendeu Júnior- alguns Mas é- jogos. A Não, Copa o do Rafinha- Mundo do Rafinha é Alguns- péssimo. Ah, 2022, você tá falando. É, mas alguns nesse jogos ele vai ciclo, bem. ele foi o jogador mais importante da É. seleção. Mas um ponto que a gente Por que tem o levar em Vini nunca consideração- rende? O Ancelotti é o primeiro treinador que a gente pode falar que tem chance de fazer o Brasil jogar bola. Concordo, Ponto. concordo. Mas aí a gente tá falando de 2 jogos só. Não dá pra gente ficar batendo sim. na tecla só Mas Ancelotti. a gente tá levando em consideração uma seleção que era irregular na mão de Dorival, na mão de Ramon Menezes e na mão de Fernando Diniz. Então, tipo,
O único parâmetro... mas a gente só pode ter o fato. parâmetro do Ancelotti pra cima e da época do Tite pra trás. Não pode. Não pode, tem que ter no geral. Tem que ter no geral. Cara, Desculpa. mas se você São for dois- pegar no geral, a Itália tá desculpa. 2 Copas sem ir, caralho. Com Independente. todo Desculpa, respeito. não tem como Vocês falar que a- falarem que o Brasil não tem vai como perder falar que a da Itália é superior ao Brasil. sendo Não que é, a Itália jamais, há nunca, 2 Copas nunca. não Não. classifica. Não classifica. Não é que Sabe qual não foi, sabe qual classificou. foi a última vez que a Itália jogou uma Sim. eliminatória de Copa do Mundo? Tá bom. 2006. Gente, tá bom, concordo com vocês. Bota a Itália pra jogar a eliminatória da Copa na Sul-Americana. Aqui na. Vai na- passar. Classifica pela quantidade. É. E vai passar abaixo do Brasil. Com certeza. Muito abaixo do Com Brasil. certeza. Vocês viram Cara, que a posição a Itália. gente se classificou? A Itália. Na América A do gente, Sul? a gente tá em A gente terceiro. tá atrás do Equador, gente. Mas é a questão é que o Itália Equador. tá brigando pra O, classificar, gente. O Equador, a geração Contra do Equador. Montenegro, A defesa do Albânia. Equador é melhor que a da Itália. Posso falar um negócio? A Albânia na eliminatória da Copa do Mundo passa pra Copa. Silvinho. Na No Brasil? Sul-Americana? Não. Não acima do Brasil. Não Calma passa. lá. Não. Mas Não passa. passa. Em terceiro passa. Não passa. Não passa. Não passa. Terceiro, que absurdo. Que- Passa, Jamais, eu tenho jamais, certeza jamais. que passa. Eu tenho Então, certeza. segundo passa. vocês, as seleções europeias é o terceiro ano, o Brasil é o 9º ano ali do... O Brasil tem muito a melhorar. Não, o Brasil Tem tem muito, muito a mas é melhorar. muito melhor Mas, que tipo, algo- as a únicas maioria das seleções da seleções europeias, Europa, as únicas seleções da Europa que dá um medo pra ganhar a Copa são 3 só. É? Não tem como falar de um continente inteiro. A Europa vai mandar 16 seleções pra Copa do Mundo e dessas 16 seleções, no mínimo metade cai na fase de grupos. Muito. Sim, Tranquilamente, concordo. tranquilamente. Só Não, que. talvez nem cai porque, tipo, agora vai passar 3, né? Tem a questão dos É. terceiros lugares. Mas, tipo, cara, só 3, 4 tem chance de brigar e olha lá. Então vamos fazer o seguinte. Pra fechar a esse última da última. Não, A última. esse é o último episódio dessa temporada. Aham. Na próxima temporada eu já quero abrir com isso, então. Fechou. Com esse Tá bom. debate depois. Não, mas espera aí, Porque, a gente assim, volta quando? No próximo No semestre. próximo semestre. Não, eu sei, mas, tipo, agosto, né? Julho, agosto. O Brasil só volta a jogar em setembro. Não, mas enfim, até lá a gente vai ver muita coisa se Certo, desenhando. certo. Muitas Questão. pesquisas. E aí a questão que a gente vai fazer, então, o nosso primeiro episódio vai ser eu e o Marcos contra vocês dois. Porque Tá bom, eu e o Marcos feito. parte da Se mesma o Marcos opinião. estiver presente aqui É. até lá, né, Marcos? De sexta eu tô presente. Então vamos fazer o seguinte, o tempo tá curto, a conversa Não tá encerra muito ainda não, boa. peraí. Vamos fechar com um agradecimento pô. especial. Não, calma. Com certeza. Ah, tá, porque eu achei que você ia Deixa- encerrar. De- Faz de- bonitinho. Deixa o apresentador. Tá muito energético, rapaziada. Então, assim, o tempo tá curto, a gente tem que terminar o episódio, tá tarde, mas assim, foi um episódio sensacional, Foi muito com foda, duas de verdade, partes. mano. Foi o melhor que a gente fez, foi o mais Foi um- divertido de Foi um fazer. semestre Foi. sensacional com, a gente com esse Com- projeto sim. aí. Com certeza. Então, assim, deixa eu fazer um agradecimento mais longo. Agradecer a galera, primeiramente a São Judas. Sim. Ah, Comunica Lab também. Deu um apoio sensacional pra gente, a São Judas, pra isso acontecer. Depois mesmo da criação, de questão de manter. Então, assim, muito obrigado a São Judas, em especial a Comunica Lab, um projeto de extensão onde a gente está participando. A ideia do podcast do nosso chefe, Cauã, partiu do Comunica Lab. São dois chefes, tá? Eu também tô nessa. Não, Cauã. Aí, Não, pera aí, o cara me distrata no último episódio, tio. Próximo Aí- semestre você vai rodar, tá? vamos puxar mais um pouco, agradecer a Lilian. Lilian. As duas pessoas aí que estão tocando esse projeto a fundo, agradecer a Lilian e a Melissa. Sim. Então, um trabalho sensacional que tá apoiando muita Sim. gente. Vamos agradecer também o Roberto, o Sim, responsável grande pelos Roberto. estúdios São Judas. Então, assim, deu um apoio sensacional pra gente em questão de gravação, em questão de edição, apoio, tudo, a confiança. Então, assim, sensacional. Eu agradecer muito ao Roberto. Uhum. Agradecer vocês que estão fazendo parte disso Sim. na minha vida. É muito importante Não chora não, essa cara. fase. Irmão, eu não quero chorar, viado. Então, assim, agradecer demais a participação de vocês comigo. Eu acho que esse semestre, esse projeto, me prova cada vez mais que eu tô no lugar certo. Sim, Sim. Que a minha realização de um sonho, sim. se Deus quiser der tudo certo na minha vida, eu tenho certeza que daqui uns 20 anos eu vou contar para meus colegas de trabalho que começou com vocês. Da hora, Sim. mano. Então, assim, demais. Eu espero continuar no próximo semestre Papo reto. a todo vapor. Pô, tô triste agora, mano. Agradecer a Red Bull, agradecer a Piraquê, que também fez a Sim. ativação com a gente com Teve as presente. bolachas. Então, assim, agradecer a quem assistiu a gente. A gente Quem também acompanha teve a gente alguns até aqui. públicos aqui. E Então, assim,
Vamos passar pra cada um fazer um agradecimento aí? Sim. Eu já fiz o meu. Vai Eu não posso ficar falando demais. vai lá, Marcão. Rapaziada, agradecer pela oportunidade de estar com vocês. Pô, a gente sempre se deu super bem assim em sala de aula, sempre desenrolamos, pô, amizade da hora. Fazer esse projeto com vocês foi surreal, parabéns pela dedicação de vocês. Não estive presente como deveria, porém, pô, muito feliz de Próximo saber semestre. que vocês estiveram assim, pô, levando o projeto. Mano, ficou muito foda. Vocês estão de parabéns, de verdade. E, mano, foi muito foda. Não imaginei que a gente ia chegar onde a gente chegou, tratar assuntos que a gente tratou. E agradeço. Espero que a gente possa continuar aí. E não ficar só assim. Vamos progredir, tentar elevar o nível. A gente chegou na Red Bull, rapaziada. Papo reto. Não, e a gente tá saindo agora, todos os episódios que a gente saiu na amizade. Esse episódio, de verdade, eu tô saindo com raiva Irmão, de eu quero matar. Eu tô dando nem graças tamo a Deus falando que esse é do o último. Santos. Eu vi um dos maiores absurdos eu vi hoje aqui. Não, mas... Qual? Não, peraí, Que a peraí. Itália ganha do Brasil. Não, peraí. É um absurdo Não, peraí. isso. Faz o seu agradecimento. Vitor Reis Semestre que vem, semestre que vem, rapaziada. Foi um Não, absurdo peraí. muito menor. Desculpa aí, Rapaziada, Reginaldinho. semestre que vem, pelo amor de Deus. Vamos lá, calma. Seu agradecimento aí. Pessoal, agradecer, assim como o Nicão, Comunica Lab, a Lília, a Melissa também, ajudaram muito a gente a começar esse projeto, né? Sim. Que a gente já estava pensando antes, mas com o Comunica veio o pontapé inicial. O Roberto, principalmente, cara, ajudou muita gente na questão, a gente aprender realmente a gravar, né, o podcast. Ele sempre tá aqui com a gente no início, deixando tudo ajustado. Questão de edição também, pô, fenomenal a ajuda que ele deu pra gente. Agradecer, né, episódio... Pra gente não, pra você. Agradecer também episódio final, Red Bull, e a Yasmin também, né, que colaborou Yasmin, tamo muito junto. pra gente fazer essa parceria aqui. Tamo junto, Pô, mano. de verdade, é um negócio que até chega a tremer, porque eu nunca imaginei que Eu também ter um patrocínio da Red Bull, por exemplo. Piraquê Parceria, também. parceria. Só, Parceria, só Você te ter aquela parceria, nunca imaginei isso. Agradecer de verdade mesmo. E a quem viu, principalmente, também. Isso. Obrigado, rapaziada. Não é um público mais extenso ainda, quem sabe. Mas agradecer de verdade mesmo a vocês que acompanharam a gente nesse início. Eu vou finalizar aqui com a minha palavra. Eu acho muito engraçado que, tipo, a gente começou esse projeto como algo de extensão pra gente ganhar hora Sim. complementar, sabe? E aí, hoje a gente tá aqui com, cara, parceria com a Red Bull, a gente teve a Piraquê. E Cara, é eu vou falar que a impressionante. coisa que eu menos importo hoje é a hora. De verdade, Sim. por mim vai até meia-noite. Mas, cara, é um negócio que eu tô muito feliz de fazer esse projeto, de tocar esse projeto com vocês. Principalmente porque, que nem o Nicão falou, mostra que a gente tá no caminho certo, mostra que a gente escolheu a carreira certa. E é um negócio que eu tenho muito orgulho de falar. É um negócio que eu sempre falo do apito inicial pros meus amigos, pras pessoas do meu trabalho. Eu chego, por exemplo, até em entrevista de emprego, ou até mesmo numa das palestras que a gente foi, que tinha o Thiago Kanzler do Red Bull Bragantino Sim. e o Luiz Felipe também da Placar, a gente falou do apito inicial para eles. Então é um negócio que a gente criou aqui junto, que não tinha uma intenção completamente diferente da dimensão que a gente tomou e que eu tenho muito orgulho de falar que eu faço parte, que a gente criou esse projeto junto. E eu queria agradecer especialmente, obviamente, todo mundo do Comunica Lab, a Melissa, a Lilian também, muito importante. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, todas as pessoas que me mandaram mensagem, que chegaram até mim e Sim. falaram, cara, parabéns, seu projeto é top pra caramba. Mas, especialmente, eu queria agradecer a cada um de vocês. Eu acho que sem vocês isso não teria dado certo. Se eu tivesse... Tamo Se junto, lá quando a padrinho. gente Papo pensou reto. em fazer isso aqui, quando a gente idealizou, eu e o Cauã, a gente tomou parte desse projeto de iniciar. Se a gente tivesse feito com outras pessoas, com outro núcleo, não teria dado tão certo como a gente deu junto. Sim. Então, esse é um dos mais motivos que eu espero tocar esse projeto pra frente. É algo que não sei se depois da faculdade a gente consegue chegar até lá, de levar tão pra frente assim, mas é um negócio que eu vou carregar com muito orgulho, tudo que a gente construiu até aqui. E pode ter certeza que eu nunca vou esquecer tudo que eu vivi isso aqui com vocês nesse semestre. Você tá emocionado, você tá tremendo. Cara, eu tô Eita, com porra. vontade de chorar, de verdade. Eu tô muito feliz, mano. Então, tipo, vamos pra frente. Próximo semestre tem mais. Tem muito Mas, que ir, de rapaziada. coração mesmo, muito obrigado por tudo que a gente viveu até aqui. E muito obrigado, Red Bull. Red Bull. Muito obrigado, Piraquê, mas especialmente a Red Bull, né? A moral Sim. que eles deram pra gente hoje. Yasmin, que me aguentou 2 semanas aí. E é isso, família. Eu não vou falar muito não, que senão eu vou chorar. Eu tô triste mesmo. E só pra fechar, eu só queria agradecer a última coisinha mesmo, a vocês, pelo fato de, quando a gente começou, antes do primeiro episódio, eu falei, gente, a gente precisa de
de um apresentador, tudo mais, sim. pra ministrar o podcast. Então vamos fazer o seguinte, cada semana um apresenta pra gente Sim. ter a chance e tudo mais. E aí depois do primeiro vocês falam, não, Nicão, você precisa continuar, você foi bem. Você deu a E cara assim, do podcast. Cara. Exatamente. Então, pô, muito obrigado aí vocês pela confiança. Vocês me deram pra ministrar o podcast, pra apresentar aí tudo, toda filho. semana. Então, assim, foi o que eu falei. Eu me descobri mais jornalista ainda depois de estar do lado de vocês. Então, obrigado. Obrigado. E aí, É isso. por aí a gente se Encerra despede. esse semestre. Até o próximo, né? Daqui a 2 meses, né, a gente volta. Sim. A gente promete voltar com tudo. Se nesse semestre a gente É. conseguiu... Novidade. A gente Com volta certeza. com aquela postinha ali. Tem É muita verdade, coisa pro verdade. próximo Verdade. semestre. Assim, Mas a meta é sempre melhorar, é sempre evoluir. Então, tipo, como eu falei, não era esperado que a gente alcançasse o tamanho e o nível que a gente alcançou nesse semestre. E vamos pra frente. Eu conto com vocês. E posso pra gente dar um continuar esse spoilerzinho? projeto aí. posso dar um lança. spoilerzinho? Boatos, vai ser Opa. verídico, vai acontecer, que uma das maiores marcas de fast food Opa. Que isso. do Brasil vai estar Opa. presente com a gente. Graças a Deus. Solta só Se Deus a primeira quiser, tão até sílaba. mostrando ali, ó. Vocês gostam de comida árabe, rapaziada? Eu adoro. Com Eu certeza, adoro. com Aquela certeza, cara. esfirrinha. Teremos Ai, uma das ai. melhores esfirras do Brasil Ai, presente com a ai, gente. Cali. Ai, Você é o Isso cara, aí eu meu irmão. conversei hoje, já Você é o- desenrolei. Caraca, a gente não sabia, você Que- segurou Não, essa. cara, eu irmão, sei. surpresinha pra gente. Era pra Obrigado, ser hoje, cara. porém a gente não podia deixar Nossa. Sim. uma marca atrapalhar a outra. Ah, com certeza. Então, mas pode ter certeza, já tá garantido de vocês, o nosso. Teremos Habibs. Que Simplesmente. isso, hein, Presente família? Agradecer no nosso A podcast. gente encerra em imensamente, alto Habibs. nível e já vai Já voltar em alto começa nível, com- hein? Então, Que- próximo que isso, episódio, daqui a 2 meses, Habibs do nosso lado. Então, assim, muito agradecimento aqui. Muito. É isso. Já tá bom. Vamos pra cima, Agradeço. boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Muito É isso Falou, aí. rapaziada.